Neste lugar há uma presença sobrenatural da graça do Espírito de Deus, uma presença sobrenatural da graça do Altíssimo envolvendo os nossos corações, envolvendo a nossa alma, envolvendo a nossa vida numa totalidade. Ah, Deus, nós queremos viver o sobrenatural dos céus nesta noite. Senhor, nós queremos ser tocados por essa graça de uma forma extraordinária. Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito Consolador, Espírito de revelação, venha sobre nós nesta noite. Obrigado pelo teu amor. Espírito Santo de Deus, coloca a mão no seu coração neste momento. Pode se assentar, você pode se assentar já. Só continue com seus olhos fechados. Coloque a sua mão no seu coração neste momento. Há uma unção de graça poderosa sobre esta igreja, sobre essa casa, meu amado. Ah, Espírito Santo de Deus, nós dependemos dessa graça. Nós dependemos dessa presença, porque sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer neste lugar. O Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Tu és o maior motivo, a maior razão pelo qual estamos aqui nesta noite. E nós entregamos o nosso coração numa totalidade nas suas mãos, nas mãos do único homem, do único Pai que tem o poder de cura, do único Pai que tem o poder de toque com restauração nesta noite. Ah, Senhor, vem tocar no nosso coração nesta noite de uma forma sobrenatural. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas nós queremos sair daqui, papai, transformados por essa graça. Espírito de Deus, nos ajuda nesta noite a descansar o nosso coração no colo do Pai. Ajuda, Espírito Santo de Deus, Consolador, a descansar o nosso coração nos braços do Altíssimo, porque nós sabemos que neste lugar a cura, a restauração, a transformação, a refrigério, a consolo, há uma nova vida, há um novo tempo e há a salvação dos céus. E nós queremos nos mover debaixo dessa nuvem, da nuvem da tua glória, da nuvem da tua presença, Espírito Santo. Aleluia, Senhor, tu és bem-vindo neste lugar. Aleluia, Jesus. Amém, meus amados. A presença do Senhor, ela é visível neste lugar. Ô pastora, mas como que você fala isso? Olha para o irmão que está do seu lado. Olhou? Ele carrega a presença do grande Deus. Esse irmão que você nem conhece ou que você conhece, ele carrega a presença do Espírito Santo, o Consolador, amém? O Espírito do próprio Deus habita em mim e em você. Então, quando nós olhamos para o lado, nós podemos contemplar a glória de Deus. Que responsabilidade, né, irmãos? Eu olhar para você e conseguir ver em você, e você conseguir ver em mim a glória do Senhor. Amém? É um privilégio nós estarmos ministrando a palavra de Deus nesta noite. E eu queria compartilhar aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida e no meu coração. Licença, já estou sem voz. Se você conseguir dar um pouquinho de retorno para mim. Só de cantar ali no banco eu já fiquei sem voz já, irmãos. E nós estamos vindo de uma jornada onde a presença do Senhor ela tem se movido neste lugar, amém? Você que tem frequentado essa casa, este lugar, essa igreja, essa comunidade, você tem conseguido provar e ver da graça e da bondade do Espírito Santo de Deus, da presença do nosso grande e poderoso Deus. E esse final de semana a gente está vindo de dias aonde a voz do Senhor ela tem ecoado sobre este lugar. E você que esteve aqui, quem esteve aqui no Alto de Páscoa?
Glória a Deus. Bendizer todo mundo. Foi sobrenatural, irmãos, não foi? Foi maravilhoso a presença do Senhor. A voz do Senhor, ela ecoou sobre este lugar. Ela ecoou sobre esta igreja, sobre essa cidade, sobre as nossas realidades. E todo o alto de Páscoa aqui nessa igreja, ele é profético. E ele é profético não somente quando é a apresentação, mas ele é profético porque eu creio que a voz do Senhor, ela vai ecoar por todo esse ano, de uma forma específica neste lugar. De uma forma específica sobre o meu e sobre o seu coração. Então eu creio que nós vamos poder desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo. Toda aquela representação que teve aqui no final de semana passado, de muita intensidade, de curas, de milagres, de sinais e de maravilhas, o Senhor continuará fazendo. Não foi somente um final de semana de alto de Páscoa, mas é um ano onde nós celebramos a vida do Cristo ressurreto. A vida daquele que é digno, daquele que é o Cordeiro, daquele que é o Santo, daquele que foi enviado por amor à minha vida e à sua vida. Aquele que foi enviado para nos resgatar da morte, nos trazer para a abundante luz e para a abundante vida. Então essa voz do Espírito, ela ecoa o tempo todo sobre este lugar, na nossa vida e sobre a nossa realidade. E essa voz, ela vai continuar ecoando através da sua vida também, através dos frutos, através daquilo que o Senhor tem feito e operado no seu coração. Amém? E o tema nessa noite da palavra é, pode colocar lá, eu sou. E nós vamos meditar no livro de João e falar do eu sou, irmãos. É falar de uma grandeza e de um poder sobrenatural. Não é falar somente de um homem que teve uma trajetória e que viveu um ministério glorioso aqui na face dessa terra, não. É falar de um ser que vive e que viveu uma divindade sobrenatural. É falar de um ser, é falar da presença do ser mais importante que habita dentro de mim e de você. Falar do eu sou é estar sendo responsável por ecoar a voz dele sobre este lugar. Falar do eu sou, aquele que é o pão da vida, aquele que desceu do céu. Falar do eu sou, aquele que é o bom pastor, aquele que é a porta, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Meu amado, falar do eu sou não é falar de nós e nem da nossa obra e nem dos nossos frutos, mas é falar da santa e gloriosa vontade que vem da presença de Deus. E no livro de João, ele descreve alguns milagres, sinais e maravilhas da trajetória de Cristo. O livro de João é o quarto evangelho que descreve a vida de Cristo e o seu ministério. Na introdução, quando você pega uma Bíblia de estudo, quando você vai ler sobre a história de João e sobre a história do livro de João, ali ele fala que João, ele descreveu alguns dos milagres. A palavra de Deus, ela só descreve alguns dos milagres, porque se ela fosse descrever tudo o que o Senhor Jesus realizou e operou, não conteria dentro de um livro. Não conteria dentro de um livro. Então, no decorrer de cada capítulo do livro de João, Cristo é revelado como o Verbo vivo, o Filho unigênito, o Cordeiro de Deus, o pão da vida, a ressurreição e a vida e a videira verdadeira. A verdadeira identidade, ela foi ressaltada, e a expressão que identifica Cristo é eu sou. Aí você abre a palavra de Deus, lá no capítulo 15, você pode abrir comigo. Capítulo 15, do 1 ao 10. Eu só vou ler a primeira parte do versículo 1 do capítulo 15. Eu sou. Essa é
a verdadeira identidade de Cristo revelado nesse livro, aonde ele diz no contexto do livro de João que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Ele é a fonte. Ele é exatamente tudo aquilo que eu e você precisamos para viver. Se nós precisamos de consolo, Ele é o bom pastor. Se nós precisamos de direção, Ele é o bom pastor. Se nós precisamos de direção, Ele é o caminho. Ele é a vida. E Jesus, meu amado, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um caminho, uma verdade e a vida, não. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos. O meu filho teve uma vez que ele estava em crise. E eu sentei na cama dele e eu comecei a falar de Cristo para ele. E eu falo sempre para os meus filhos, e aquele dia eu falei, talvez ele vai lembrar. Filho, nós só temos um caminho, uma verdade e uma vida. Não existe dois caminhos, pastora Thelma. As pessoas gostam de falar que nós temos dois caminhos para escolher, Lucinara. Não, nós temos um caminho. É um caminho que leva à vida, é um caminho que leva para a restauração, é um caminho que leva para a salvação, é um caminho que leva, é o caminho que leva para a vida eterna, é o caminho que leva para viver o novo, é o caminho que leva para uma vida diferente. Uma vida de cura, de paz, de alegria, meus amados, é o caminho. E este caminho é o eu sou, Jesus Cristo. Então o dia que você estiver em crise, o dia que você estiver em dúvida, será que eu continuo nesse caminho? Mas eu posso ir para outro caminho, o outro caminho é morte, o outro caminho é destruição, o outro caminho é uma vida totalmente deturpada, frustrada. Não existe vida sem Cristo. Não existe um caminhar se não for em Cristo Jesus. Há um lugar de habitação nele. Há um lugar de habitação nele. E esse lugar é onde nós precisamos estar. Então eu queria compartilhar com você a palavra que diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Aí há uma promessa no meio dessa passagem, no versículo 7, que diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Essa palavra ela é muito objetiva e ela é muito direta, aonde fala que Cristo é a videira verdadeira. Deus Pai é o lavrador e nós somos os ramos. E nós como ramos estamos sendo enxertados nessa videira para que haja crescimento, para que haja frutificação. Só que Cristo é muito claro quando Ele diz que aquele que não dá fruto, aquele que não está enxertado, ele vai ser cortado, ele vai ser podado, e ele vai ser arrancado, e ele vai ser lançado fora. Cristo
ele, nessa conversa e nessa história, ele está pregando para os seus discípulos e preparando aqueles homens. Toda aquela jornada que foi realizada e que foi demonstrada aqui no Alto de Páscoa. É essa trajetória onde Cristo, ele já teve um tempo de mesa, onde ele já lavou os pés do discípulo, aonde ele já teve encontro e aonde ele está quase sendo levado para cumprir o maior propósito da vida dele. E o Senhor, ele é direto e claro para com os seus discípulos, aonde ele fala da importância de permanecer nele. Permanecer nele é permanecer em um lugar. É um lugar específico. É uma pessoa específica. Então Cristo, ele traz essa comparação para aqueles homens, para que ele possa fazer a sua partida. E Cristo, ele fala da importância daqueles homens frutificarem, mas aqueles homens só vão frutificar se eles conseguirem permanecer. Então permanecer, meus amados, é diferente de nós estarmos. Hoje eu estou aqui e amanhã eu não estou. Hoje eu estou aqui, domingo que vem eu posso estar aqui novamente. É diferente do que permanecer. Nós podemos estar em todos os lugares a qualquer momento, mas permanecer são em poucos lugares que nós permanecemos. E a grande realidade, igreja do Senhor, é que muitas vezes permanecemos em tudo quanto é lugar, em tudo e qualquer ambiente, menos em Cristo, menos na videira, menos sendo enxertado e tratado pelo Senhor. A vontade de Cristo, meu amado, é que haja um crescimento saudável, é que haja um crescimento edificado nessa videira verdadeira, nesse tronco. Cristo Jesus, ele é esse tronco, ele é a fonte que está enraizado no Pai e que libera vida, que libera nutrientes, que libera tantas coisas para as nossas vidas. Então, os ramos só vai poder ser chamado de ramo, meu irmão, aquele que reconhece o Senhor Jesus. Um ramo enxertado na videira verdadeira, pastora Mauri, é para aqueles que reconheceram o Senhor Jesus como seu Senhor, para aqueles que caminham com Cristo, para aqueles que reconhecem o Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que existe um lugar aonde nós precisamos estar e permanecer. Irmãos, eu não sei qual é a realidade da sua vida e da sua história, mas como igreja, nós estamos há alguns anos dentro de uma igreja. Nós estamos há mais de 25 anos servindo ao Senhor Jesus. E durante 26, 27 anos que nós servimos a Jesus, eu conheci muitas pessoas. Não sei se eu posso... Eu não sei quantas mil pessoas eu conheci durante 27 anos, Didi. Que a grande maioria não permaneceu. Uma boa parte não permaneceu. Mas ela só esteve em um lugar. Ela veio, ela esteve, ela até tentou estar enxertada como um ramo nesse tronco e nessa videira. Mas por alguns motivos essas pessoas não conseguiram permanecer. E às vezes a minha pergunta é: Senhor, por que as pessoas não conseguem permanecer? Há um desafio na vida cristã, igreja do Senhor, para permanecermos nele. Não é permanecer dentro de uma igreja, isso aqui é uma estrutura. Só que a igreja, ela faz parte do contexto do propósito do Senhor. A igreja faz parte do contexto, do propósito de comunhão do corpo de Cristo. Então, eu me deparei com muitas realidades, alguns que foram para outras igrejas e alguns que não estão em lugar nenhum, que voltaram a viver uma vida pior do que eles já tinham, viver uma vida de apostasia. Sabe o que é apostasia, irmão? Perdão da palavra, é comer no prato que vomitou.
Você já imaginou a cena de você ter que comer, lamber o prato que você vomitou, o teu vômito? Isso é apostasia. Então nós precisamos ser uma igreja, não é igreja comunidade ativa, igreja corpo de Cristo, aonde nós estamos firmados em um lugar, em uma pessoa. E nesse lugar nós crescemos e frutificamos. Esse lugar é uma pessoa, esse lugar é uma presença, esse lugar é um propósito, esse lugar é Cristo Jesus. E esse, eu posso falar com todas as palavras, é o único lugar aonde nós vamos ser 100% satisfeitos, aonde a nossa alma vai ser 100% curada, aonde a nossa vida vai ser 100% restaurada. Esse lugar em Cristo Jesus, essa pessoa, esse propósito, é o único lugar aonde nós vamos ter vida eterna, aonde nós vamos ter vida abundante, aonde haverá um crescimento saudável. Porque se não houver um crescimento saudável, o fruto não será saudável. Eu não sei se tem aqui alguém no nosso meio que mexe com floricultura, com plantação. Eu não mexo muito. Eu só cuido das plantinhas que minha mãe planta lá em casa, de vez em quando. Mas de vez em quando, eu tenho que molhar aquelas plantas. De vez em quando a minha mãe demora para ir lá em casa, eu tenho que ir lá arrancar as folhas secas, para não atrapalhar as que estão vindo boas. Então, meus amados, nós precisamos ter consciência da presença de Cristo. Nós precisamos ter consciência deste lugar. A minha intercessão pela igreja de Cristo é: Senhor, nos traz uma nova consciência da sua presença. Nos traz uma nova consciência de quem é essa pessoa. Porque quanto mais eu conheço essa pessoa, essa divindade, essa trindade, mais a minha vida vai ser transformada. Quanto mais você habitar neste lugar que há uma presença, mais a sua vida terá crescimento, mais frutos você vai conseguir. Nós fomos plantados e enxertados na videira para que possamos dar bons frutos e frutos que permaneçam. Mas o Senhor é muito claro em dizer que nenhum ramo em si mesmo pode dar fruto. Ei, meu amado, você por você mesmo, você não pode nada. Você não pode frutificar em nada. Tudo é em vão, tudo é perca de tempo. Não existe outro lugar onde nós podemos ter uma vida de frutificação. Tudo é perca de tempo. E quando eu estava fazendo o esboço dessa palavra, eu coloquei essa frase: tudo é perca de tempo. Eu falei: Deus, eu não posso falar isso para a igreja, Senhor. Como que eu vou falar isso? Só que essa palavra ela é muito direta em dizer: ei, filhinho, ei, meu amado, ei, meu amigo, ei, meu discípulo, ei, para um pouquinho, ei, Elias, se você não estiver em mim e as minhas palavras não estiverem em você, você não vai frutificar, você não vai avançar, você não vai crescer. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade do Evangelho. Aí eu carrego esse versículo 7 que diz: se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estiverem em mim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Como assim, Senhor? Então, eu podia ministrar, meu amado, esse versículo isolado. Eu poderia pregar sobre João 15:7. Igreja do Senhor, se você estiver no Senhor e o Senhor estiver em você, você vai pedir tudo o que você quiser e vai ser feito. Mas não é só isso, irmãos. Esse versículo é uma promessa de Cristo, porque não é João Batista que fala essa passagem, é Cristo Jesus. Há uma promessa nesse versículo 7, porque quando você está enxertado em Cristo Jesus, quando você está enraizado na fonte, quando você está enraizado na videira, você cumpre o propósito da sua vida, e tudo que você pedir vai ser por Ele e para Ele, vai ter
com Ele. Você toma posse desse versículo nessa noite, dessa palavra? Amém. Só que nós precisamos estar. Só estar? Não, permanecer. Se não houver permanência, seremos tirados, seremos cortados. Aleluia, Jesus. Então, para que possamos viver o seu propósito, nós precisamos ser podados pelo Senhor. E é neste lugar que nós seremos tratados, irmãos, podados. É neste lugar que as raízes estarão edificadas da melhor maneira possível, porque a nossa origem vem do Senhor. Quem que é a origem dessa videira? É Cristo Jesus. O lavrador é Deus Pai que está cuidando o tempo todo de cada galho, de cada ramo. Aonde Ele vê que ali talvez não está tão enxertado, Ele vai lá e... Espera aí, filho, vem aqui que eu vou enxertar mais um pouquinho. Eu vou tirar essa folha seca para não atrapalhar o seu crescimento. Eu vou podar, eu vou cortar um pouquinho aqui o seu ramo para que você passe pelo processo de crescimento e avanço e possa frutificar. Só que os ramos, meus amados, ele absorve todos os nutrientes para o seu crescimento a partir do tronco, não é a partir do ramo. O ramo por ramo não faz nada. O ramo em si mesmo, muito menos, não faz nada. Então, esse nutriente ele vem do tronco principal, que é Cristo Jesus, a videira. O ramo que dá fruto o faz porque está bem enxertado e está recebendo a seiva certa das raízes desse tronco principal. Então, a partir de qual tronco, de qual origem, de qual fonte, de qual raiz, que a sua vida e que a sua história tem sido nutrida? A partir do que a nossa história tem sido nutrida? Há nutrientes o tempo todo. No culto retrasado, o pastor Nicolas falou de Cristo como o pão da vida. E que nós não podemos nos alimentar de qualquer pão e de qualquer alimento. Aí o Senhor vem nessa noite, vem falar que Ele é a videira verdadeira. Que nós precisamos estar e permanecer enxertados, arraigados, enraizados nele, na palavra dEle, na vontade dEle, na verdade dEle, no propósito dEle, na vida dEle, na presença dEle, no nome dEle. Mas nós podemos estar, meus amados, dentro de uma igreja, servir a Cristo, e podemos sim estar sendo nutridos por outras coisas, menos por Ele. Não significa que eu estou 27 anos na presença de Deus e eu não possa estar sendo nutrida por outros ambientes e por outros lugares, por outras fontes. E o que vai dizer de qual ambiente, de qual fonte que nós estamos sendo nutridos, sabe o que é? Os seus frutos. Os nossos frutos vai dizer isso. Então, aqui nessa passagem, Jesus deixa claro sobre a poda e sobre aquele que não frutifica, que será arrancado e lançado fora. Jesus, ele faz distinção entre dois tipos de poda. Aquela que é cortada, arrancada e lançada fora, e aquela que é podada, que é limpa, para que deis mais fruto. Então há um processo de poda, irmãos. Um processo, podar é cortar, irmãos. Às vezes vai só arrancar a folhinha, mas às vezes vai ter que cortar. Passar pelo processo de corte é fácil, irmãos? Eu não sei você, mas eu acho que não é. Então, essa poda ela é necessária para que o nosso crescimento seja favorecido para o propósito do nosso Criador. Então, há um processo, e esse processo da poda, ele é necessário para que haja um crescimento e um avanço na nossa história, Jamile. Então, nesse processo é tirado tudo o que impede o ramo de frutificar. Em cada etapa que nós passamos pelas podas, há um avanço e há um crescimento. Eu não sei você, mas eu falava semana passada com uma irmã sobre crescimento, sobre avanço, sobre nós temos uma vida restaurada. Eu não sei a sua vida, mas
Todos os momentos que você avançou, que você cresceu, foi em ambientes bons? Eu acho que a grande maioria não. Nós precisamos passar pelos processos da poda, para que o Senhor, o lavrador, o Deus Pai, Ele tire toda a praga, Ele tire todo orgulho, Ele tire todo o pecado, Ele tire toda malícia, Ele tire toda a sujeira, Ele tire toda a incredulidade, Ele tire tudo aquilo que vai nos impedir de crescer e avançar. Pastora, mas você está falando isso, você não sabe da minha vida? A minha vida está crescendo de vento em popa, aquele ditado de vento em popa. A minha vida financeira, pastora, está assim, o meu trabalho está assim, todas as áreas. Pastora, não tem uma... Será que tem alguém aqui que pode dizer assim, não tem uma área que eu estou passando por luta? Tem alguém? Levanta a mão, quero conhecer você. Por favor, levante a mão. Não tem, né, irmãos? Sempre nós vamos passar um processo em uma área da nossa vida. Ainda bem que não é todos de uma vez só, né? Ainda bem que o Senhor nos conhece e é cada vez que nós passamos por um processo de poda, é uma área que o Senhor está tratando. Só que se eu e você não estivermos atentos, se eu e você não estivermos sensíveis àquilo que o eu sou está fazendo na nossa vida, vai passar o processo de poda e nós não vamos entender nada. Se nós não estivermos sensíveis à voz de Cristo, que está sendo ecoada sobre os 4 cantos da nossa alma e do nosso ser, vai entrar processo, sair processo, entrar processo e sair processo, e nós não vamos entender nada. Aí o problema não está com o lavrador, o problema não está com a fonte, o problema não está com a videira, o problema está com o ramo, porque ele não está se permitindo ser podado. E automaticamente, se eu e você não nos permitirmos sermos podados e passarmos por esse processo, não vai haver crescimento, não vai ter avanço, e no final não vai ter frutificação. Então o propósito para o qual nós fomos criados e enxertados nessa videira não vai ser concluído, igreja do Senhor. Então, para que haja esse avanço, para que nós possamos avançarmos, nós precisamos permitir. Permissão. Ninguém faz nada na sua vida se você não permitir, nem Deus. Ah, pastor, o diabo faz. Ele faz com a tua permissão. O diabo, ele é mais astuto, ele não bate, ele tenta arrombar de uma vez. Mas a grande verdade, irmãos, é que o inimigo ele não precisa nem arrombar, porque a porta está aberta. A brecha está aberta. A fenda está aberta. Então ele não precisa arrombar. Ele já tem acesso. Então, para que Cristo faça esse processo de limpeza, de santificação, de purificação, aonde o Senhor precise tirar tudo aquilo que não é dele, e tudo aquilo que não é para nós, precisa existir a permissão. E permitir, não é todos que permitem, irmãos. Porque quando começa o processo, a pessoa sai fora. A pessoa não aguenta. Ah, eu não preciso passar por isso. Ah, eu tô agora que eu vim para a igreja, Josiele, agora que eu tô na casa do Senhor, as coisas começaram a danificar, as coisas começaram a acontecer. Sabe por quê, meus amados? Porque quando você vai para Cristo, você começa a fazer a vontade dele, não a sua. Você deixa de fazer a vontade de Satanás. Você deixa de fazer a vontade do mundo. Você deixa de ouvir as vozes tóxicas desse mundo e começa a ter um coração sensível à voz de Cristo. E a partir do momento que você permite a voz de Cristo ecoar sobre a sua vida, sobre a sua realidade, sobre a sua história, o contexto e a sua história, ela começa a ser transformada. E é tão lindo de ver o processo onde Cristo começa a nos transformar. Mas, irmãos, eu vou dizer como uma pastora dessa igreja, é tão decepcionante. Quando a pessoa começa a avançar, ela começa a crescer, e quando ela vai começar a frutificar, ela desiste. Ela volta atrás.
ela volta atrás. Então, eu digo que um dos maiores desafios da vida cristã, caminhar com Cristo Jesus, sabe o que é, irmãos? Permanecer. Um dos maiores desafios para nós permanecermos, sabe o que é? É deixar de fazer a nossa vontade. Porque quando nós deixamos de fazer a nossa vontade, nós passamos a fazer a vontade dele. Nós passamos a viver a vontade dele. Nós passamos a viver o propósito dele. Nós passamos a viver o propósito, a promessa e aquilo que ele tem para nós. A nossa vontade, ela começa a ser deixada de lado. Irmãos, para você que é novo aqui na casa, eu não estou querendo assustar você. Meu Deus, eu vou ir para a igreja e agora eu vou ter que deixar de fazer o que eu quero? Talvez sim, talvez não. A palavra de Deus, ela só diz assim: venha como Cristo não impõe nada para você. A religiosidade impõe, mas Cristo não impõe nada para você. Ele só vai impor para você, nem isso, porque Cristo não impõe. Ele é nobre, ele é gentil. As coisas do Senhor é leve. A palavra de Deus diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave, mas não deixa de ser fardo nem de ser jugo. Tem um peso. Só que quando nós carregamos aquilo que é dele e aquilo que não é nosso, é mais leve, é mais fácil, é mais suave. Nós conseguimos fazer com uma leveza. Não é que não vai ter luta, não é que não vai ter circunstância, não é que Satanás, o nosso adversário, não vai se levantar. Aí é que ele vai se levantar. Mas quando nós estamos e permanecemos na presença dele, tudo é mais fácil. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma vida de obediência. E viver uma vida de obediência, viver uma vida de entrega. Viver uma vida de entrega, viver uma vida de renúncia. Viver uma vida de renúncia é viver uma vida de dependência da videira. E é a videira verdadeira, meu amado. É aonde eu não quero saber de fazer a minha vontade, não. Você sabe que quando nós entendemos a voz do Espírito de Deus, não há dúvidas, não há medo, não há insegurança, mas há uma convicção: eu preciso fazer aquilo que Cristo está falando. Eu estava ali na hora do louvor, a pastora Rafa não está aqui, mas só para te dar um exemplo. Ela foi ali rapidinho: eu preciso orar por você, senão o Espírito Santo vai me bater. Porque ela estava ali, o Espírito Santo falou: ore pela pastora. E ela ficou ali: eu não vou. Mas quando nós entendemos a voz do Espírito de Deus, nós obedecemos. Irmãos, nós precisamos permanecer neste lugar para nós estarmos sensíveis a esta voz. Quer viver uma vida abundante, uma vida não uma vida de escassez, uma vida só de problemas? Não, irmãos, o Evangelho não traz isso para você. Você vai passar por problemas com uma mente abundante. Porque se a tua mente for escassa, se a tua mente for aprisionada, se a tua mente ela não condizer com a vontade de Deus, a tua vida não vai ser uma vida abundante. Então essa transformação, ela tem que vir sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, e os nossos hábitos e a nossa rotina, e tudo à nossa volta vai mudar. Todos aqueles que estão à nossa volta serão impactados. Você sabe disso, você tem um testemunho maravilhoso. Se nós fôssemos perguntar o que Cristo tem feito na vida de cada um aqui, irmãos, nós íamos ficar aqui até o ano que vem. E não é verdade, irmãos? A transformação genuína e verdadeira que Cristo tem feito na sua vida, mas é a partir do quê? De uma permissão. A partir do quê? De uma permanência. A partir do quê? De uma renúncia. A partir do quê? De uma vida de obediência. Aquele que obedece desfruta da honra do Senhor. Quem não obedece, sinto muito, irmãos, não vai desfrutar da honra do Senhor. Porque nós colhemos somente aquilo que plantamos. Então, para que haja avanço, nós precisamos permitir que o agricultor, ele venha e faça a vontade dele sobre a nossa vida. Que tudo que tem nos impedido de crescer nessa noite, em nome de Jesus, meu amado, que o Espírito Santo de Deus feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus,
que tudo aquilo que ainda nos impede de crescermos, de permanecermos, de avançarmos e de frutificarmos na sua presença, toda praga, todo pecado, papai, tudo aquilo que não é seu, traz para nossa consciência agora. Espírito da verdade, da revelação, vem sobre nós neste momento. Nós permitimos a sua presença, nós permitimos a sua vontade neste lugar. Nós damos liberdade e permissão para o agir sobrenatural da tua presença. Amém? Então, à medida que essa palavra está sendo ministrada sobre a sua vida, o Espírito Santo ele já vai trazendo para a sua consciência: ei, isso aqui precisa mudar. Isso aqui precisa ser tirado desse lugar. Isso aqui precisa ser deixado. Isso aqui precisa ser renunciado. Então esse processo, meus amados, ele é difícil, só que ele é necessário para nos fortalecer. Então talvez hoje eu e você só precisamos reconhecer áreas da nossa vida que precisam dessa poda. Talvez é uma área bem simples, um detalhezinho que você não liga. Mas se não for da vontade de Deus, Ele vai trazer para sua consciência. O que nós não podemos mais aceitar, irmãos, é nós vivermos uma vida sem consciência. Nós vivemos muito tempo sem a consciência, sem a presença. Nós vivemos muito tempo longe do propósito. Nós vivemos muito tempo longe da verdade. Nós vivemos muito tempo baseado numa vida de mentiras, numa vida de frustrações, de engano, de peso. Então que possamos estar dispostos ao que Cristo tem para transformar e restaurar na nossa história nessa noite. E se não houver poda, não haverá crescimento. Então é necessário que haja poda, para que haja esse crescimento. O Deus Pai, Ele trabalha na vida daqueles que estão conectados em Cristo Jesus. Aquele que é um em Cristo Jesus. Lá no verso 7, ao qual eu falei, Ele fala sobre essa promessa onde se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, nós pediremos tudo o que quiserdes e você será feito. Isso é uma promessa e isso é uma realidade. Porque quando você está nele e ele em você, você vive uma vida de obediência. Pedir tudo o que quiserdes é viver uma vida de obediência. É uma vida de entrega, uma vida de dependência, uma vida de renúncia. Não é uma vida de... Quando eu falo isso, irmãos, eu não sei se algumas pessoas entendem como uma vida alienada, uma vida chata. Ah, servir Jesus, ser crente, agora eu vou ter que abrir mão de tudo. Eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que parar de ir pra balada, eu vou ter que parar de dar um cheirinho na branquinha. Não, irmão, você não precisa disso, não. Você não precisa disso. Só vem para Cristo. Só faça uma aliança com Cristo, seja um com Ele. E as coisas vão sendo acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastora, mas você não sabe o vício que eu tenho. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele é o lavrador, Ele é o que cuida, Ele é o que zela, Ele é o que poda. Não lute essa guerra sozinho, lute com Ele. É Ele que vai nos ajudar a vencer os gigantes de todos os dias. É Ele que vai nos ajudar a matar os leões e os ursos, irmãos. Tem dia que é leão, tem dia que é urso, tem semana que é gigante. Mas cada dia é algo que nós precisamos matar, essa é a grande realidade. Então, se nós queremos viver essa promessa de pedir tudo o que nós queremos e nos será concedido, nós precisamos permanecer neste lugar. E o propósito aqui é permanecer em uma vida que glorifica a Jesus, uma vida de obediência e entrega, uma vida de dependência nele. E essa dependência, essa obediência, irmãos, não é só uma vida de cumprir regras. Sabe aquele filho mal mandado que não entende que o pai e a mãe estão falando e ele só cumpre regras? Ele não entende. Aí ele sofre. Igreja do Senhor,
Quando eu e você não entendemos o propósito do Senhor, quando eu e você não entendemos aqui para onde o Senhor está nos levando, aquilo que Ele está fazendo na nossa história, nós olhamos para esse livro como qualquer livro, um livro aonde eu preciso somente cumprir regras. A obediência vira um hábito e uma vida de cumprir regras. Não! Quando você entende o chamado, aquilo que o Senhor tem para você, você obedece, e isso se torna mais leve, mais fácil. Não é fácil, é mais fácil. É difícil? É porque você tem que abrir mão, eu tenho que abrir mão da minha vontade. Então quem permanece nele produz frutos abundantes e pode desfrutar do amor e da salvação do Pai. Desfrutar de uma vida abundante, não de uma vida de escassez, irmãos. Uma vida onde somos fortalecidos pelo Espírito de Deus, aonde nós acessamos lugares jamais vividos na nossa história. É através da presença do Espírito de Deus, é através desse ambiente, desse lugar de permanência. Uma vida de liberdade, uma vida de transformação. Então, essa vida ela vai nos levar a ter frutos que glorifiquem a Jesus. Se nós vivemos uma vida que frutifica e não glorifica a Jesus, eu vou dizer para você, que está tudo errado. Para hoje, para agora. Está errado. Se você está patinando, se você acha que está frutificando, pastor, eu estou frutificando numa área, mas a outra parece que está. Ouça a voz do lavrador. Vá para a fronte, vá para a videira, permaneça enxertado. Pare para escutar aquilo que os céus estão liberando neste lugar, nesse momento, hoje, para a sua vida. Há uma direção específica para o seu coração, meu amado. Só que só vai receber quem quer, vai aplicar quem quer. Então, se a maneira que você vive, o que você faz, não glorifica o nome de Jesus, está glorificando a quem? Está glorificando você e a quem mais? Meus irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Mais do que crer na palavra de Deus e em tudo isso que eu estou falando, nós precisamos viver tudo isso. Nós precisamos aplicar tudo isso. Essa verdade. E nos permitir viver essa verdade e a vontade de Deus. Deixando na cruz de Cristo tudo aquilo que nos impede. Deixando um passado, abrindo mão de dores, deixando o pecado. Só que quando nós nos colocamos diante da cruz de Cristo, quando nós nos colocamos diante dessa realidade, dessa nobreza e dessa presença, meu amado, nós precisamos deixar ali tudo aquilo que nos impede. Às vezes nós estamos caminhando com alguns ambientes da nossa vida, às vezes é pecado, às vezes é orgulho, às vezes é ódio, às vezes é mágoa, às vezes é rancor. Às vezes você só precisa liberar um perdão, irmãos, e a chave vai ser virada. Às vezes você só precisa pedir um perdão e a tua história será restaurada. Às vezes você só precisa reconhecer algo na sua vida. Deixe diante do Senhor, para que Ele venha cuidar, para que Ele venha podar, para que Ele venha tratar, para que Ele venha limpar, para que Ele venha santificar a sua vida. E para isso nós precisamos assumir a nossa identidade de filhos de Deus. Nós deixamos tudo aos pés de Jesus. Nós deixamos tudo, nós reconhecemos que nós precisamos o que nós precisamos. E nós precisamos assumir diante da cruz, que revela a nossa identidade. O meu pai não revela a minha identidade. A minha mãe não revela a minha identidade. A minha criação não revelou a minha identidade. O meu casamento não revela a minha identidade. O meu marido, o meu pastor, ele não pode revelar a minha identidade. Quem revela a identidade é Cristo. Quem revela a identidade é a cruz. Então, é na cruz que está o propósito, é na cruz que é a fonte, é na cruz que vem os nutrientes, é na cruz que está a resposta, é na cruz que está tudo aquilo que eu e você precisamos. Essa videira, aonde escorreu o suco de uva verdadeiro, meu amado, é a partir da cruz aonde vem a nossa origem.
E às vezes você está tentando buscar a sua origem lá nos seus pais, lá nos seus avós. Não que nós não devamos. Nós vamos buscar a nossa história, a nossa genealogia, alguns pontos, porque nós precisamos entender algumas situações na nossa vida, na nossa história. Eu não estou falando que isso não deve ser feito, mas a minha origem principal, da onde vem a fonte de vida, a fonte de paternidade, a fonte de origem está somente a partir da cruz. A cruz revelou a adoção. A cruz revelou e trouxe o Consolador. A cruz revelou o Espírito da verdade. A cruz revelou o Deus vivo que habita dentro de mim e dentro de você. Se coloque de pé. É a partir da cruz, meu amado. Foi nessa cruz que a videira precisou estar para que o suco verdadeiro fosse derramado por nós. Para que aquele